Olá, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Daqui a pouco a gente vai chamar o nosso convidado. Antes disso, eu vou chamar a Poliana para a gente dar as boas-vindas para vocês, tá bom? Gente, essa live de hoje é uma live maravilhosa, viu? Vocês vão adorar. A gente está trazendo uma pessoa que tem uma bagagem muito grande de conhecimento. Vocês estão me ouvindo? Faz algum sim aí, dá um sinal de fumaça, fala se vocês estão me ouvindo bem. Tá ouvindo, né, Mayara? Poliana? Poliana, faz a solicitação aí para você entrar, que eu não consegui fazer a solicitação sua aqui não. Achei você. Chama mais pessoas, né? Porque eu acho que é uma oportunidade assim única que vocês vão ter aqui agora, né? De ouvir uma pessoa que tem tanto conhecimento, vários livros, né? Então vamos aproveitar esse momento, né? Que é rapidinho, logo logo passa, né? Eu falo que tem lives que deveriam ser horas e horas, mas já vai dar para a gente aproveitar aqui, tá? Poliana daqui a pouco está chegando para dar as boas-vindas para vocês também. Vou tentar aqui ver se ela aparece aqui. Ó. Poliana, solicitei aqui, tá? Boa noite a todo mundo. Ó, a Poliana tá chegando na área. Tudo bem? Tá parecendo estranho aqui hoje também para mim. Não estava aparecendo onde solicitar para entrar, É, mas é, agora, eu vi que não depois que eu entrei, apareceu. apareceu. Tudo E bem com aí, você? tudo. Muito feliz, né? Que a gente hoje vai falar com o Oswaldo. Sim, um convidado muito especial aqui com a gente hoje, né? Sim, sim. O Crescex está fazendo algumas lives, né, Poliana, para que a gente consiga trazer essa informação para as pessoas, informação de qualidade para as pessoas, porque é um meio da gente estar pertinho, né? Das pessoas que a gente não está podendo mais fazer palestras, né? Dar cursos, essas coisas. Então as lives são essa ferramenta, né, que a gente consegue estar mais próximo do pessoal. Sim, exatamente. Semana que vem vai ter um calendário bem bacana. Semana que vem a gente já vou aproveitar, né, Mônica, falar um pouco sobre isso. Já vai E divulgando semana aí. que vem a gente está na semana de prevenção à pedofilia, né? Todos contra a pedofilia. Então, semana que vem a gente vai ter algumas lives muito bacanas, bem legais, para estar trazendo para o pessoal que está aqui acompanhando o nosso trabalho e para convidar outras pessoas também para a gente. Conhecimento, né, Mônica? Nunca é demais, né? A gente sempre Nunca é está aí demais. abastecendo a nossa bagagem de saber e vai ser uma alegria estar com vocês nas outras lives que logo, logo a gente vai estar divulgando para vocês. Sim, nas nossas redes sociais vai estar a divulgação. Então vamos chamar, né, o Oswaldo, Vamos, nosso livro convidado já está aí. aí a Poliana vai dar um adeuzinho agora. Isso, me dá só um oi para vocês, uma boa live, eu vou estar também daqui acompanhando. E agora é com você, Mônica. Até mais, Poliana. Obrigada, beijo. Até. Gente, então daqui a pouco o Oswaldo entra, deixa eu chamar ele aqui. Poliana saiu. Vamos lá. Pronto. Se o pessoal está ouvindo bem, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá? A essa live do Grupo Crescex. Ó, o Oswaldo Alô? está chegando. Alô, boa noite. Boa noite. Eu ouvindo bem? Tá, tô ouvindo bem. Ok. Eu não te ouço muito bem.
E agora, tá ouvindo melhor? Não, eu estava ouvindo melhor antes. É, Bom, se você me ouve bem, já é alguma coisa. já é alguma coisa. É um prazer, viu, receber você aqui. Você não tem noção do quanto que o Crescex está feliz com a sua presença nessa live, nessas parcerias com o Crescex agora. Mônica, eu acho que assim é bastante importante essa participação para nós conseguirmos discutir coisas que não acontecem muito no consultório, mas quando acontece nós não sabemos muito o que fazer. O psicólogo não aprende, né, essas coisas. Mas nós não aprendemos porque tem algumas coisas que eu gostaria de pensar em como isso funciona para a gente. De verdade, nós da psicologia, pelo menos, ainda nos aproximamos um pouquinho mais dessa discussão, porque nós ainda procuramos entender que assim, existem coisas diferentes. Porém, uma boa parte, das pessoas, dos psicólogos, também segue a mesma coisa que as outras pessoas. Como assim? Sim. Sexo mexe com moral. Moral no sentido de regras pessoais de como lidar com os problemas. Uma boa parte das pessoas aprende que sexo é coisa feia. Aprende que não pode lidar com algumas coisas sexuais porque elas não deveriam nem existir. Quando nós falamos de comportamentos parafílicos, a coisa é um pouco mais... Por quê? Aquilo que se chama de parafilias, antes eram tratadas, há 200 anos, eram tratadas como uma questão de pecado. Então, eram grupos de pecados. No final do século XIX, com o desenvolvimento da psiquiatria, se buscou compreender esses comportamentos sexuais diferentes de serem comportamentos reprodutivos, como doenças da mente, degenerações da mente. Logo no começo do século XX, um alemão lá resolveu dar um nome para isso, chamar isso de parafilia. Por quê? Ele compreendia que seriam comportamentos associados à motivação para o relacionamento a dois, para um amor, mas uma forma paralela de amor. Por isso, o termo parafilia. Bem, só que o termo parafilia estava começando a ser usado quando outros termos, tipo desvio sexual, desvio significando, pegando a estatística e considerando aquilo que é diferente do que uma maioria faça. Ou outro termo usado dentro da medicina, dentro da psiquiatria, o termo tara, tara sexual. Tara significando uma condição genética, uma base genética que produzisse o comportamento. Bem, então, logo que veio a palavra parafilia para tentar diminuir o valor moral, logo na sequência perdemos essa possibilidade e demorou mais 50 anos até que um outro psicólogo de nome John Money propõe retomar o termo parafilia para considerarmos os comportamentos sexuais diferentes. Seria ótimo se pudesse continuar assim. Mas parece que não pegou. Não deu certo. Continuávamos, psicólogos, pensando em comportamentos esdrúxulos, comportamentos muito diferentes a ponto de serem patológicos. Quando se desenvolvem os manuais estatísticos de doenças mentais da Associação Psiquiátrica Americana ou o CID da OMS, da Organização Mundial de Saúde, ou seja, manuais e códigos sobre doenças, as parafilias aparecem como doenças de maneira simples. E passa a década de 80, a década de 90, chegamos no século XXI, percebe-se que, peraí, o comportamento sexual diferente, ele não significa uma patologia. Ele pode se associar a uma patologia, mas o comportamento em si não é uma patologia. Ah, mas tem gente que faz sexo tão diferente aí que, olha, além de imoral, é ilegal. Existem comportamentos sexuais parafílicos que, sim, além de imorais, eles são ilegais. Ilegal, primeiro, é necrofilia. Afinal de contas, existem
pessoas que buscam contatos sexuais com cadáveres. Isso significa que essas pessoas, então, entram num velório, gostam do corpo ali, vão até o enterro e à noite ainda vão desenterrar o corpo. Ou 2, 3 dias depois. E aí o pessoal assusta com isso, né? Fala, nossa, que é isso, né? Vai no necrotério. As pessoas se assustam, nós nos assustamos. Mas peraí, agora eu estou contando uma coisa que, assim, primeiro é ilegal e não existe uma cultura humana que considere isso não ilegal. Vírgula. Sim, existem alguns grupos culturais ainda muito afastados do mundo que usam alguns rituais sexuais para poder enterrar um parente. Uhum. Algumas, pelo menos sei de uma tribo no alto lá da Nova Guiné, nas montanhas, que quando o marido ou a esposa falecem, antes de se enterrar o corpo, junto ainda na frente dos familiares, é necessário se fazer sexo, ou pelo menos simular fazer sexo com o cadáver. Mas isso é um ritual religioso. Isso não tem a ver com sexo. E tem que ser respeitado. Mas na cultura ocidental isso existe. Sabe? Se nós procurarmos, assim, ainda... Faz tempo que eu não vejo algum noticiário aqui, assim... Também não fico procurando o tempo todo, mas volta e meia aparecem coisas assim. Se nós procurarmos nos noticiários, no Brasil, volta e meia aparece a informação de um cemitério ter sido profanado e um corpo ter sido colocado em cima do túmulo e com todos os sinais de uma relação sexual. Então, aqui temos uma situação que está fora do limite. A pessoa, para fazer isso, ela tem que, e nós vamos considerar, ela tem que ser alguma pessoa... Caramba, ela tem problemas. Por que tem problemas? Porque ela não tem como se adaptar na nossa cultura. Mas, pensava, alguns outros comportamentos parafílicos se tornam complicados, ainda por questões legais. Por exemplo, pedofilia. A Poliana estava anunciando aqui, porque a semana que vem é uma semana de todo um movimento contra a pedofilia, vai haver essa discussão. Na verdade, essa discussão ela é necessária em todos os momentos do ano. Mas nós estamos falando de comportamentos parafílicos. Será que tem uma diferença? Ou como é que nós encaramos pedofilia e comportamentos parafílicos? Sim, existe uma necessidade de diferença. Várias necessidades. Primeiro, se eu considerar um comportamento parafílico, significa que seja uma pessoa que tem algum tipo de preferência. Existem algumas pessoas que conseguem reconhecer que tem uma atração por características físicas de uma criança e procuram se relacionar com pessoas adultas que têm características infantis. Mas são adultas, só tem as características. Então, mas essa é uma diferença assim, tipo, olha, é um outro adulto. Não, mas a pessoa tem que se vestir de criança. Então, aí existem outros comportamentos parafílicos. Existem adultos que gostam de se relacionar com pessoas adultas vestidas de criança. Ou seja, não estão buscando crianças, mas gostam de adultos vestidos de criança. Às vezes, inclusive, vestidos de bebês. Com chupeta, né? Com chupeta e fralda, né? Isso. Existem empresas internacionais que produzem roupas e acessórios infantis para adultos brincarem de sexo desse jeito. Bom, mas ainda eu pensava, e a história da parafilia? A história da parafilia é um pouquinho mais complicada quando falamos de pedofilia. Por quê? Pedofilia seria uma preferência, uma associação, uma busca de atividades sexuais com menores de idade. Pois bem, a primeira coisa é legal. Existem países onde é possível se fazer sexo com uma pessoa que tenha cumprido 12 anos hoje. Pelo menos lembro de 2 países, Holanda e Áustria. Nós estamos falando de países europeus, considerados evoluídos. Caramba, então ali não é problema. Não é ilegal. 12 anos para frente. E no Brasil? No Brasil existem 2 vírgulas, né? A primeira é que se for menor de 14, é ilegal, é ilegal, é ilegal. Entre 14 e 18 anos, arranje um bom advogado. Estou falando assim porque é uma área meio nebulosa. Menos de 14 anos se supõe
se pressupõe um estupro, porque uma pessoa com menos de 14 anos se considera não capaz de definir uma série de coisas, decidir coisas. Ok. Mas um adolescente de 16 também? Então, pois é. Torno a dizer, é uma área nebulosa. Mas quando nós estamos falando de pedofilia e comportamentos parafílicos, ainda preciso definir aqui quem é o pedófilo e quem é o comportamento parafílico. Comportamento não necessariamente tem repetições. Mas um pedófilo, ele tem uma exigência de repetições com determinados estilos, determinados tipos de crianças. Um pedófilo não vai, se gosta de um menino de olhos azuis e loiro de 7 anos. Quando ele fizer 8 anos, provavelmente já não é mais o estilo físico que ele procura. Alguns comportamentos parafílicos vão ser classificados parafílicos, mas eles podem ser situacionais. Por exemplo, na nossa cultura no Brasil, não é incomum adultos terem atividades sexuais com crianças, pelo menos adolescentes ou pré-adolescentes. Em que sentido? Veja, abusar sexualmente de crianças não é pedofilia. Mas é ilegal. É crime. Isso é ilegal. Uhum. Porque são duas circunstâncias diferentes. É muito comum o abuso sexual de crianças ou de adolescentes no Brasil. É mais comum do que a gente gostaria de compreender ou achar que acontece. Eu vi uma estatística que a cada 5 crianças, uma sofreu abuso. Né? Eu vi recentemente, não lembro falar de onde, né? De que a cada 5, uma foi abusada. Eu me lembro de uma estatística de algum tempo atrás, no estado de Minas Gerais, uma comparação. Que quando nós estamos no hospital psiquiátrico, 1 a cada 2 pessoas tem histórico de abuso sexual na infância. Quando estamos fora do hospital psiquiátrico, são 1 a cada 3. Ou seja, não diminui tanto assim, é muita gente. E outra coisa, eu aprendi uma coisa no meu consultório. Recebo alguém com uma dificuldade, está me lembrando exatamente agora de um paciente homem com uma dificuldade sexual, né? E assim, nunca conseguiu estabelecer uma relação afetiva, etc. Algum tempo depois, durante uma sessão, ele me olha assim assustado e começa a lembrar: eu fui abusado sexualmente pela vizinha, minha mãe deixava a vizinha tomando conta quando saía para fazer compras e ela abusava de mim. Isso foi um monte de vezes. Aí ele olha para mim assim: é por isso que eu não gosto da minha mãe, é por isso que eu não gosto de mulher perto de mim, porque eu não posso confiar em mulheres. Aí pensei: caraca, ele foi abusado, mas ele não se lembrava disso. Quantos de nós não nos lembramos de abusos sexuais infantis? Ah, é? Desde a primeira vez que a gente começou a estudar Freud, falavam disso. Pois é. Então, Sim. talvez o número seja muito mais alto do que a gente gostaria que fosse. Outra coisa. Uma pessoa que tenha sido abusada sexualmente na infância, muitas pessoas ficam imaginando assim: elas têm problemas sexuais. Depende do que nós vamos chamar de problemas sexuais. Essas pessoas não têm problemas de comportamento sexual, de desempenho sexual. Muito ao contrário, elas literalmente aprenderam como funcionar o corpo. Mas tem outra coisa. Elas aprenderam a não confiar, a não estabelecer relacionamentos de confiança e relacionamentos afetivos. Aí sim nós temos problemas. Veja. Então, nós aí já temos um comportamento parafílico que pode ser desencadeado por um aprendizado de infância. Ou seja, eu só aprendi este contato. Sexo parece que tem que ser deste jeito. Aí pensava, aqui estamos falando de comportamento parafílico. Ok? Uhum. Puxa, e como é que é a diferença da parafilia? Ou de uma pedofilia? Então, uma pedofilia, diferente de um comportamento parafílico, implicaria nessa pessoa ter uma exclusividade na busca de um determinado tipo de comportamento repetido. Serve para pensar em buscar uma criança, mas serve para pensar em determinados tipos físicos, por exemplo, ou determinados tipos de comportamentos. Existem pessoas que têm uma preferência especial por pés.
Só que não é tão simples. Algumas pessoas gostam de pés porque gostam de ficar beijando, acariciando e se sentem excitados com pés. Mas tem pessoas que gostam dos pés desde que tem um cheiro forte de pé. Puxa, desde que o pé tenha determinado formato. Não, pessoal, não pensem que nós estamos falando de pés bonitos no sentido de, não, foi ali, fez pedicure, etc. Não, alguns pés são só preferidos porque eles têm um formato diferente, que tem unhas grandes, ou é feio para a maior parte das pessoas. O critério de preferência é muito, especialmente muito pessoal, muito próprio. Isso tem uma coisa interessante, então, que nós temos que compreender. Veja, isso depende de uma experiência muito pessoal e infantil de como nós aprendemos o que nós chamamos de sexo e como que nós aprendemos esta forma específica. Exato. E aqui está o caminho para conseguirmos fazer o que se chame de um tratamento. Veja, na década de 1950, 60 e até 1970, esses comportamentos sexuais muito diferentes, se pensava assim, se a gente oferecer alguma coisa ruim para essa pessoa desiste desse comportamento. Então, não funciona. Eu sempre me lembro de uma proposta técnica da década de 1950 para pessoas que quisessem deixar de fumar. Bolaram uma bateria de corrente alternada, aquela que dá choque sensível. Você coloca no cinto, coloca os eletrodos no braço. Te deu vontade de fumar? Aperta o botãozinho que você leva um choque. Você não aperta o botãozinho na segunda vez. Você vai puxar o cigarro na segunda vez, porque você não vai se dar um choque. Então, muitas técnicas foram tentadas com esse objetivo. Então, funciona? Não. Mas as técnicas que foram buscadas, foram experimentadas com um objetivo, por exemplo, vamos propiciar alguma outra coisa que seja coerente com esse mundo, que seja adaptado a esse mundo, que a pessoa possa fazer, que lhe dê prazer, que a pessoa sinta que deu prazer. E é interessante, porque nós precisaríamos bolar um caminho entre sair desse comportamento único, parafílico, exclusivista, que traz dificuldades de ser dividido, compartilhado, vivenciado, para um outro comportamento que seja adaptado, adequado, etc. Então nós temos que pensar num caminho. E é individualizado, né, o tratamento. Oi? É individualizado. Tem... Extremamente individualizado. Além do que, assim, muitas vezes, uma coisa que acontece que é importante. Sei lá, um casal marcou consulta, um casal marcou uma primeira consulta. Aí eles chegam e contam pra gente o que está acontecendo. Nós temos um problema. Então, é que aí eles apresentam um comportamento parafílico. Na verdade, um deles apresenta um comportamento parafílico. Mas o interessante é que já existe um casal, e esse casal tem uma intenção de manter o casal. Ok? Então nós temos já um para onde ir. Então nós vamos ter que individualmente pensar como é que esse sujeito, essa pessoa, preciso te contar que uma grande parte são homens. De alguma forma, muitas mulheres vivem dizendo que nós homens somos um defeito da seleção natural. Nós perdemos uma perninha do X e aí ficamos com alguns defeitos. Na época de Covid parece que é verdade. Você viu que 2/3 dos infectados graves são homens. Mas brincando com isso, assim, pensando, caramba, mas esses homens estão querendo se modificar exatamente para estabelecer um relacionamento afetivo. Fantástico, ele tem uma motivação que não é sexual. Mas como é que ele vai desenvolver esse sexual? Pois é. A forma dele desenvolver esse sexual é começar a reconhecer coisas que tragam a satisfação, prazer, mas nós precisamos, primeiro, bolar algum mecanismo. Às vezes, precisamos nos afastar do mecanismo patológico, porque existe uma condição patológica. Um exemplo
alguém que seja um abusador de menores, ou que seja um potencial abusador de menores. Deixa eu clarificar para todo mundo aí. Legalmente, se alguém chega no meu consultório e diz que abusa de crianças, eu tenho que denunciar juridicamente, legalmente. Eu não posso compactuar. Mas a pessoa chegou e falou, né? Ela relatou que ela abusa. Então, isso não acontece. Uhum. Isso não acontece. Né? Porque ele o que sabe. Acontece hoje, existem dois tipos de pessoas, adultos, que se associam com a ideia de menores. Ele está sofrendo um processo judicial. Mas ele está qualificado para ficar solto até o final do julgamento. E, na verdade, muitos desses sabem que, se começarem um processo terapêutico, isso vai pesar na balança no julgamento. Então, esse nós podemos atender e nós vamos cuidar disso. Segundo tipo, ele chega, olha para a gente e diz assim, olha, eu nunca fiz, mas eu tenho fantasias. Oba! Essa é uma pessoa que já nos conta uma coisa. Sabe e consegue controlar seus impulsos, certo? Uhum. Puxa, então é alguém que sabe que tem uma ideia, um pensamento, uma fantasia negativa, mas precisa, de alguma forma, aprender a mudar isso para não ceder ao impulso. Pessoa, nossa, tem motivação para mudar, reconhece que se deixar levar por aquilo não vai ser bom. Então, esse nós temos como dar os passos intermediários. Tem um problema estratégico para mostrar e apontar para todo mundo. Normalmente, especialmente nos contextos religiosos, essas pessoas são orientadas a nunca mais faça isso. Afaste-se disso. Pois é, qual é o problema disto? O problema é só um. Mais cedo ou mais tarde essa pessoa cai de novo. É igual tentar se afastar de droga. Aquela necessidade vai aumentando, aumentando, aumentando e... chega uma hora que não aguenta, né? Não explode, vamos falar assim. Ou seja, não é uma... Se nós pensarmos que talvez algumas poucas primeiras semanas a gente precise de um afastamento, até mesmo para termos tempo de começar a achar algumas coisas que possam ser desenvolvidas, que a pessoa possa nos contar, puxa, fiz isso, foi satisfatório, foi gostoso fazer isso. Opa, já estamos achando algo em paralelo. Uhum. Isso não é fácil. Nada, não é nem um pouco fácil. Nós temos assim, muitas vezes nós vamos ouvir pessoas com 20, 30 ou 40 anos de idade que têm então um histórico de uma aproximação erótica a determinados tipos de coisas que eles não sabem o que fazer. Aliás, antes da internet existia uma coisa que essas pessoas diziam. Eu pensava que era o único no mundo. E isso trazia uma angústia enorme, muito pior. Essas pessoas tentavam, através de anúncios de jornais, encontrar outras pessoas com quem se entrosassem. Com a internet, ficou mais fácil se encontrar. Então, já existe um outro subgrupo de pessoas que não vão nos procurar no consultório, porque essas pessoas já se adaptaram, encontraram grupos de pessoas com quem se relacionam, que existe consenso, que é um dos outros. Existem alguns itens que a Organização Mundial de Saúde propõe para nós considerarmos ou compreendermos o que seria patológico nesses comportamentos parafílicos, para tentarmos encontrar seria um transtorno parafílico. Um deles é a consensualidade, ou seja, se eu encontro uma pessoa que se adapta às minhas necessidades e que conjuga essas necessidades, pronto, fazemos, estamos ambos satisfeitos, somos adultos, estamos fazendo em comum acordo, perfeito. Mas esse é um dos itens. Um segundo item, eu sei dessas discussões porque eu participei da formulação para se levar para o CID-11. Então, um outro item importantíssimo é se esta prática sexual produz algum tipo de lesão física ou emocional e, dependendo da intensidade ou da manutenção dessa lesão para o resto da vida. Então, não,
eu acho que eu vou ficar bonito se me cortarem a perna abaixo do joelho. Então, essa é uma lesão grave. Quais são as consequências disso? Pois é, eu acabei de dar um exemplo que eu não tive nenhum paciente assim, mas eu conheço alguns colegas no mundo aí que tiveram pacientes que chegaram a médicos pedir para cortar a perna, porque eu vou ficar muito mais bonito assim. Opa, uau. Pois é, essas são coisas que são complicadas. Mesmo assim, existe uma coisa interessante. Essa consequência vai ter prejuízos para essa pessoa viver? Para algumas pessoas, não. Veja, vou te contar e lembrar uma coisa. Se fosse um colega de trabalho nosso, assim, um outro psicólogo que trabalha sentado ouvindo pacientes, ele não tivesse uma perna, acho que talvez a gente nem perguntasse nunca. Se ele tivesse provocado isso, seria como? Gente, mas pode ser que alguém seja assim? Pode. É difícil nós encontrarmos um profissional de saúde que concorde com isso. Mas existem pessoas por aí que podem tentar fazer isso. E que fazem, é assim, quando vai pelo menos no médico para fazer isso, e quando fazem sozinhas, né? Olha o perigo de arrancar um dedo, a mão, né? Tem uma história que me foi contada por um colega de uma universidade americana, e que ele recebeu esse sujeito depois que teve um sofrimento envolvido. O sujeito sonhava com isso, fantasiava com isso, literalmente, de ter uma das pernas amputadas abaixo do joelho. E ele pensou, caramba, eu vou no médico pedir. E foi ao médico, e o médico disse, você é louco, você não pode fazer, eu não posso fazer isso, porque é ilegal eu cortar sua perna, você não tem nada na perna. Mas, então, se eu tivesse, cortava? Veja, se você tivesse uma doença na perna, ele bolou, pensou, estudou, procurou, comprou anestésicos, analgésicos, etc, etc. Pegou uns pregos, um martelo, enfiou um prego no joelho e foi lá para o hospital, né? Não, olha, tem que cortar minha perna, olha, tem um prego no meu joelho. Agora eu tenho, né? Corta aí. Salvaram a perna dele. E aí volta para casa. E o médico explicou, conseguimos salvar a sua perna, ainda bem que o prego não estava enferrujado. Porque o objetivo do médico é salvar, né? Ele deixou o prego enferrujar, se preparou, tomou analgésico, anestésico, não sei o quê, pregou o prego lá, deixou um par de dias e foi lá para o hospital. Estava necrosando, cortaram a perna dele. Então, assim, é sério. Pois é, o gasto de energia que essa pessoa tem para conseguir concretizar uma fantasia e fica imaginando, e qual é a garantia que essa pessoa tem de que concretizando a fantasia ela vai ser feliz? Eu sei, e assim, atendi pacientes, me lembro de um casal que eles estavam assim em sofrimento dramático, porque, caramba, ele tinha tido um par de experiências enquanto solteiro de fazer sexo a três, se casou e tal, e um dia, uma noite, um casal de padrinhos os convidou para jantarem um sábado à noite, depois de algumas garrafas de vinho. Os padrinhos contaram para eles que eles tinham uma prática sexual de fazer sexo em trio. Vocês já experimentaram? Não sei o que. Vocês deviam experimentar, não sei o quê. No final das contas, cooptaram e esse casal de pacientes se tornou paciente só depois. E combinaram então que no próximo sábado ele iria com um casal de padrinhos passar algumas horas de sexo. Realizar a fantasia, né? Eles iam primeiro realizar a fantasia. Isso. O rapaz voltou para casa, assim, tipo, né? Se sentindo bonitão. A esposa já meio assim, cabisbaixo. No outro sábado, de manhã, ficou combinado que ela ia para casa dos padrinhos para fazer sexo a três. Ela saiu, não, tá, tô indo, né? Ele disse que tomou quase uma garrafa de vodka aquelas próximas horas e machucou a mão socando a parede. Ele não estava preparado para isso, certo? Não. Quer dizer, seguirmos as nossas fantasias pura e simplesmente não serve, não ajuda. E uma boa parte das pessoas que têm comportamentos parafílicos parte primeiro de fantasias.
E essas fantasias conduzem para comportamentos que não estão nem organizados, programados, e a pessoa não percebeu quais as consequências disso. Eu estava com aquele casal ali que nem conseguia se olhar na cara mais, e eles não sabiam mais o que fazer, porque assim, eles quebraram uma regra moral deles. E aí de novo eu pensava, caramba, eles já transgrediram. Então nós vamos ter muitas pessoas que possivelmente tenham fantasias, às vezes até seguindo essas ideias de jornalistas do tipo, vocês têm que apimentar a relação. Sempre me lembro daquele outro casal que eu ouvi o casal de amigos dizer assim, olha, se vocês passarem Vick Vaporub nos genitais para fazer sexo, é maravilhoso. Oh. Passa pimenta, né? Para apimentar, passa pimenta. Então, o homem pelo menos podia lavar a parte externa, e a mulher teve mais dores. Pois é. Existe uma coisa que é importante. Quando nós falamos de comportamentos sexuais, nós temos que compreender as consequências dos comportamentos. Muitas das parafilias não tem problema nenhum. Aliás, até algumas que possam ser consideradas nojentas, provavelmente nós não vamos encontrar nenhum argumento científico contra, além da questão moral. Então, muitos, na verdade, são uma questão de adaptação ao ambiente. Outros são questões de adaptação do próprio comportamento, e por isso tem esse mecanismo de procurarmos desenvolver comportamentos, como se estivéssemos numa escada, comportamentos cada vez mais próximos daquele que é desejado como mais adaptado para aquele casal. Às vezes, a adaptação não é para esta pessoa sair do comportamento parafílico para ir para um comportamento normótico. Muitas vezes, o casal vem para buscar alguma coisa intermediária. Existem pessoas que nos procuram com um comportamento parafílico, e aí só para lembrar nosso livro. O livro, né? Uhum. É bastante interessante e importante. Aqui tem uma lista enorme de comportamentos parafílicos. Mas existem pessoas que vêm nos procurar exatamente com a ideia assim, olha, eu sei que isso é difícil, mas assim, eu quero ser feliz, eu gosto disso. Olha, com as pessoas com quem eu pude fazer isso, eu pude fazer, olha, não é problema, tem um monte de gente que não gosta, mas como é que eu faço para poder chegar perto dessa pessoa? Então, muitas vezes, nós vamos ter pessoas que nos procuram para pedir um processo psicoterapêutico, e aí vem a história da psicoterapia. Não é uma série de orientações pura e simplesmente. Essa pessoa precisa aprender a ser assertiva, desenvolver habilidades sociais, habilidades de comunicação, além das questões sexuais. Então envolve mais coisas. Alguém podia dizer assim, então quer dizer que pessoas com parafilias, elas têm dificuldades de relacionamento interpessoal. Veja, a maior parte das pessoas tem. Na verdade, se eu disser para vocês que 85, 90 e tantos % das pessoas, homens e mulheres, com disfunções sexuais apresentam algum grau de dificuldades de comunicação afetiva, comunicação assertiva, expressividade emocional, ou seja, dá no mesmo. Então, pensava aqui, o nosso papel é ajudar essa pessoa a interagir adequadamente no mundo. É um processo psicoterapêutico. Tá. Então, de toda forma, nós vamos fazer o que podemos chamar de, a grosso modo, de um recondicionamento orgásmico. Ok, podemos chamar de recondicionamento orgásmico. Mas é uma coisa que não é contra a pessoa. E outra coisa, eu vou ter que tomar um cuidado de entender que esta pessoa quer sim chegar a um determinado lugar, mas esse caminho vai depender de algumas coisas. Primeiro, ela reconhecer que realmente ela pretende mudar, que ela tem motivações adequadas para mudar, e ela tem todo o direito de fazer caminhos diferentes, desde que mantenha a consensualidade e não vá ser prejudicial para ela mesma, certo?
É o caso, por exemplo, das pessoas do BDSM, que começam a Isso, praticar, acha uma, como se diz, uma comunidade, né, de pessoas que vão fazer essa troca, né, isso. e consensual, né? Isso, a consensualidade é a primeira coisa. A maior parte das pessoas que estão envolvidas na comunidade BDSM, elas partem do princípio de uma coisa saudável, que é fazer com quem queira fazer. Uhum. Porém, tenho que contar para vocês que existe uma fatiazinha ali que diz assim, que nada, eu faço do jeito que eu quero, com quem eu quero. Não tem essa aí de alguém dizer que não pode, que não quer. Porque existem pessoas assim dentro da própria comunidade. Mas a maior parte da comunidade BDSM, posso contar uma outra coisa para vocês. Há um tempo atrás, já faz alguns anos, um grupo de BDSM resolveu que individualmente ia procurar profissionais de saúde mental para solicitar uma avaliação. Eu quero saber se eu tenho problemas. De verdade, eles são mais adaptados socialmente do que a média das pessoas. Porque, na verdade, eles tiveram que desenvolver habilidades. Como assim, Veja, eles adaptado? têm menos psicopatologias do que a população em geral. Entendi, entendi. Eles aprenderam como lidar com as diferenças mais do que as pessoas em geral. Por quê? Então, eles aprenderam que tem gente que não gosta disso, tem gente que não gosta daquilo. Eles sabem lidar com isso mais facilmente. Eles se adaptam socialmente. Uma boa parte deles nunca vai aparecer, não vai dar a transparecer em público essa circunstância. Então, de novo, nós estamos falando, pois é, o comportamento em si não se associa a uma psicopatologia. Mas alguém podia dizer, e quando existe uma psicopatologia? Ah, bom, aí nós temos que lidar com a psicopatologia, embora exista uma situação sexual. Não é a situação sexual que promove a psicopatologia. Ah, mas tem psicopatologia que promove questões sexuais? Bem, num por acaso, sim. Da mesma forma que tem gente que assalta a geladeira ou vai ficar jogando todo o dinheiro em cartas, correndo o risco de não ter dinheiro para comer no dia seguinte. Ah, tá. Quer dizer, o jogo de cartas não é a doença, mas é a forma da pessoa lidar com a realidade. Certo. Então não é o sexo, não é o comportamento sexual diferente. E nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, nós lidamos com os comportamentos sexuais dessa forma, ou seja, olha, primeiro eles são comportamentos sexuais. Nós temos que entender o quanto eles se adaptam nesse contexto, neste casal, como essa pessoa atinge satisfação com isso, como essa pessoa pode desenvolver comportamentos que sejam satisfatórios, então essa pessoa ela se dê a gratificação que ela merece. Ou Bom, seja, a gente trata se estiver incomodando. claro, porque é muito semelhante. Veja, nós levamos assim algumas décadas desde que consideramos a homossexualidade um comportamento sexual comum, normal, que não é patológico. Ainda hoje, 5 décadas depois, a gente está discutindo. Então, mas será o quê? Ainda temos colegas de profissão que estudaram psicologia acreditando que o comportamento sexual é patológico. Primeiro veja se a pessoa carrega um problema. Existe um problema para ela? É uma coisa. A forma dela ser leva problema para os outros? É o segundo item. A forma dela ser vai impedir dela continuar viva? Caramba! Então, não é um comportamento sexual em si que é um problema. E nós vamos ter que conviver com isso. E sabe, parodiando Marquês de Sade, olha, eu posso imaginar um monte de comportamentos sexuais diferentes. Não só posso, como sei que existem muitos comportamentos sexuais diferentes. Eu posso imaginar todos eles, mas isso não significa que eu vá executar qualquer desses comportamentos e achar que eu deva fazer algum deles. Sabe?
Quando eu li isso a primeira vez no livro do Marquês de Sade, eu compreendi que o que ele descrevia nos livros não significava que ele fazia, mas ele percebia as pessoas poderem fazer disso, e talvez nós devêssemos estar entendendo que, muitas vezes, a prática sexual é uma prática política. O Marquês de Sade faz nos livros dele uma demonstração de que aquilo é um reflexo da política onde as pessoas vivem. Ele afirmava, através dos livros, e assim ele conta, que os legisladores, os administradores públicos, a igreja, eram os grandes vilões e que impunham e que faziam as coisas ruins às pessoas. Através do sexo, ele tentava demonstrar isso. Então, talvez nós devêssemos estar olhando para alguém que nos conte um comportamento sexual diferente e a gente devesse pensar, bom, essa pessoa está feliz com isso? Está adaptada? Ela vai ter uma vida boa para sempre assim? Ah, se houver algum não aí, nós podemos conversar com essa pessoa para poder mostrar para ela que ela possa ter uma alternativa. E comportamentos alternativos é seleção natural. Nós vamos nos adaptar para conseguirmos ter uma vida continuada. Começar a pensar nas questões da sexualidade em geral de uma forma natural, né, Oswaldo? E que cada um faz o que quiser, da forma que quiser, né? O natural, na verdade, implica numa grande possibilidade. Uhum. Exatamente. Uma grande possibilidade de comportamentos. E eu não sou, enquanto pessoa, e nem como profissional de saúde, quem vai dar a regra moral. Aliás, eticamente eu sou instado a não fazer isso. Veja, se eu não suportar, moralmente, pessoalmente, eu não suportar alguém contar sobre um comportamento sexual, então eu deveria estar dizendo, olha, eu não posso te atender, procure outra pessoa. Uhum. Mas eu não posso decidir no lugar dessa pessoa. Não, e se alguém disser que quer mudar mesmo, quer mudar aquele comportamento? Ok, vamos começar um caminho para entender se essa pessoa realmente precisa dessa mudança, ou se ela está disponível para fazer e investir energia para essa mudança. Eu tenho percebido que algumas pessoas, às vezes, só querem para meio que calar a boca de outra pessoa. Mas também sei que algumas pessoas chegam para o nosso consultório querendo manipular situações, ou seja, alguns comportamentos parafílicos. Teve uma época que, na mesma semana, vários casais apareceram com a mesma situação. E o casal, assim, sentava na minha frente e eu perguntava, o que traz vocês aqui? E aí o homem dizia assim, diga para ela que não tem problema nenhum eu querer me vestir de mulher para a gente transar. Bom, se ela disser que é um problema, desculpa, vocês têm um problema. Não está de acordo, é um problema. Que eu posso ajudar essas pessoas a desenvolverem mecanismos, e isso é psicoterapia, não é pedagogia e não é regra moral. Veja, isso significa uma coisa. Puxa, mas e se nós dessemos medicamentos para essas pessoas, para elas não terem desejo? Você sabe o que eu ouço dos meus pacientes que já receberam prescrição de medicamentos para diminuir esse desejo? Eles jogam fora o comprimido. Porque eles não querem perder uma coisa que traz satisfação. Tenha ele 16 anos ou tenha ele 50 anos. Então, é bastante importante nós compreendermos que o nosso papel é ajudar a mudança de comportamento. E não existe uma questão bioquímica que vai mudar o comportamento. Ah, a questão bioquímica me impede de sair do lugar. E as pessoas não ficam satisfeitas com isso. Mas, pensava ainda, tudo que nós imaginarmos de diferente podem ser parafilias. E talvez
algumas coisas que a gente acha que seja extremamente normal, mas que a gente gosta muito, também é um comportamento parafílico. Vamos lembrar que quando a palavra surgiu, ela tinha uma intenção: descrever comportamentos paralelos ao que fossem comportamentos reprodutivos. E o ser humano não faz sexo reprodutivo a maior parte do tempo, a maior parte da vida. Com certeza. Ainda bem, né? Ainda bem. Por isso somos humanos. Se não fôssemos, seríamos animais em que só em determinados dias do mês é que faríamos sexo com a possibilidade de procriação. Sim. Oswaldo, mostra o livro de novo. O pessoal está perguntando aqui, eu escrevi nos comentários. É o Parafilias. Isso. O livro é Parafilias, editora Hexagodone. Esse livro ele tem coisas muito interessantes. Descrição dos comportamentos, discussão de como eles são desenvolvidos. E tem uma coisa interessantíssima para contar para vocês. Ele tem uma série de fotografias. As fotografias foram feitas pela minha sobrinha, a Bianca Lucchesi, e as fotografias elas são bem interessantes com relação a serem representativas dos capítulos, e nenhuma delas é censurável. Porque elas vêm mostrar para nós, para cada um que estiver lendo cada capítulo, caramba, isso diz respeito muito mais ao que nós compreendemos, as nossas fantasias, do que um comportamento sexual explícito. Então, olha, aqui vocês têm coisas. Vocês podiam me perguntar, mas aí tem descrição de tratamentos? Não, mas tem um capítulo interessante num livro sobre práticas da sexologia latino-americana que eu escrevi, quer dizer, que eu organizei, tem um capítulo nosso também, e aí nós temos capítulos que contam sobre essas coisas. Dos tratamentos, né? Qual que é o nome do livro dos tratamentos? Isso. Também tem um capítulo nesse livro, tem um capítulo de um colega de Santa Catarina, e eles escreveram um capítulo sobre algumas formas de tratamentos de exibicionismo que eles fizeram um levantamento bibliográfico a respeito. Olha. Ótimo, ótimo. Oswaldo, a live está acabando. Acaba que a live está acabando, então daqui a pouco cai aqui. Conta pra gente um pouquinho sobre o Sinsex, né? Não vai ter esse ano, mas conta pra gente um pouquinho. O Congresso Internacional e Multidisciplinar de Sexualidades foi uma ideia que a Carla Zeglio, nossa colega de consultório, colega de profissão e minha companheira de vida, teve para conseguir propor num congresso de sexualidade, nós temos a condição de discutir as várias abordagens profissionais em sexualidade, desde as questões da psicologia, com as quais a gente está mais acostumado, mas também as questões relacionadas a direito, a antropologia, a sociologia, a pedagogia, a biologia, a educação sexual, e produzir essa discussão de uma maneira bastante abrangente. Tivemos a primeira edição em 2018 na Unicamp. A Unicamp nos acolheu para isso, a Faculdade de Medicina nos acolheu, cedeu os auditórios e promoveu, inclusive através dos mecanismos da Unicamp, o evento. E tivemos, assim, uma quantidade de pessoas que nós nem imaginávamos, porque assim, fazer um evento numa universidade também tem suas restrições. Mas 3 salas concomitantes, cheias, discutindo aspectos diferentes e todo mundo saindo de lá muito satisfeito com as discussões, porque assim, gente, nós precisávamos disso porque isso não acontecia. Não aconteceu na faculdade, não acontece em vários lugares, porque como é que eu ia ouvir um advogado contar o que tem a ver com questões de sexualidade para um advogado? Tem um monte de coisas. Advogado de família, de casais, de separação, de transexualidade, nossa vida. A questão do abuso sexual, né? Tem um monte de crime sexual. E nem está
advogados lá discutindo crimes sexuais. Na verdade, a maior parte desses advogados estavam lá para discutir, inclusive, eles se propondo a discutir os aspectos positivos que eles achavam que precisavam, sabe, desenvolver leis de conseguir melhorar a vida das pessoas. Gente, isso é maravilhoso. Nós tínhamos planejado fazer em setembro desse ano o segundo Sinsex, e com a situação dessa pandemia, obviamente já postergamos, ainda não definimos data para o ano que vem, porque agora dependemos da universidade rever datas, porque já existem compromissos da própria universidade. Mas também estamos tentando entender como é que vai funcionar a pandemia para definir quando. Não, aí a gente vai acompanhando para ver a data. Acompanhe nas redes sociais, no Facebook, aqui no Instagram, no Twitter, no website do Instituto Paulista de Sexualidade. Nós estaremos divulgando. Esse é um evento bastante interessante, porque participam pessoas de diversos tipos. Na edição passada, tivemos pessoas muito importantes participando. Tanto a Laerte Coutinho esteve lá participando, debatendo, conversando com as pessoas. A Márcia Rocha, alguns antropólogos especialíssimos, tipo Ronaldo Trindade, ou o Jorge Leite, trazendo toda a discussão da sociologia. Nós tivemos, nessa edição anterior, 12 estrangeiros participando, francês, mexicanos, peruanos, argentinos, e já tínhamos uma série deles confirmados para essa nova edição. Agora vamos rever as datas. Mas lembrar que, assim, são essas atividades, mesmo essa oportunidade que você nos traz aqui, é uma maneira de podermos discutir e debater, porque se nós pudermos expor a nós mesmos as nossas opiniões técnicas, nós temos uma outra coisa. Nós dividimos e somamos. Eu vou lhe contar outra coisa. A cada vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu tenho que rever minhas posições técnicas, teóricas, para poder discutir. Sim, eu passei desde ontem pensando sobre o que nós íamos conversar hoje. E é necessário fazermos isso, porque com isso nós revemos uma série de posturas nossas. Sim. Eu sei que isso nos ajuda a sentar na frente do próximo paciente e dizer assim, caramba, agora eu entendi. Então, obrigado pelo convite. Isso é muito importante para nós e vamos seguindo nessas discussões. Porque vamos. Assim, você já é parceiro do Cressex, né, Oswaldo? Ótimo. Você falou aí do Sinsex e o Cressex realiza o Enasex, tá? Também esse ano não vai ter, o ano que vem vai ter, tá? Vai ser em junho, vai ser no dia 5 e 6 de junho, tá? Já está na agenda. Tá na agenda, né? E aí, logo vocês vão ter novidades por aí. Mas tem que ter essas discussões mesmo, porque as pessoas estão em sofrimento, precisando de tratamento ou de auxílio, de apoio, de acolhimento. Né? Exatamente. Então, Oswaldo, obrigada, muito obrigada mesmo. Eu sei que seu tempo é corrido, né? Mas foi de grande valia aqui a sua participação. E outro momento a gente discute mais. O Cressex está aberto. Participamos sim. Obrigado, Mônica. Obrigada. Gente, obrigado, boa noite. Qualquer dúvida, chama, né, a gente no direct que a gente responde. Porque o pessoal foi fazendo perguntas aqui, mas não dava para ir respondendo. E a gente vai trocando essas mensagens depois. Muito obrigado, viu, Oswaldo? Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.